Eu escolho o candidato do Bolsonaro, Bruno Engler. Bruno Engler, como é que você pode pensar em resolver saneamento básico se você só cria encrenca com o governo federal? A sua vida é falar mal do governo Lula, fazer atos na Praça da Liberdade contra o ministro do Supremo e jamais procurar alguma solução, alguma ponte para resolver problemas de Belo Horizonte. Imagina, saneamento básico são obras caras. Você vai trazer isso de onde? Brigando com o presidente Lula e xingando o PT? É isso que você quer fazer só para agradar Bolsonaro? Olha, Rogério, não é questão de agradar Bolsonaro, é questão de ter lado, de não ficar ao lado do governo mais corrupto da história desse país, que criou o maior escândalo de corrupção do país à época, que foi o Mensalão, e depois quebrou o próprio recorde com o Petrolão. Então o PT tem o recorde dos 2 maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. Agora, em relação a relacionamento com o governo federal, nós vamos ter um relacionamento institucional, como tem o governador de São Paulo, Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é bolsonarista, ninguém nega que o Tarcísio é de direita, mas quando ele precisa resolver os problemas do estado dele, ele se senta com o presidente da República, ele se senta com os ministros e ele leva as demandas. E assim também o farei. Inclusive, no saneamento básico, a gente tem um legado do governo Jair Bolsonaro, que é o marco do saneamento, que cria ferramentas para a gente ampliar o saneamento na nossa cidade, que hoje não é satisfatório. Hoje a gente trata pouco mais de 70% do nosso esgoto, falta 30% ainda, a gente precisa ampliar isso, a gente precisa construir também junto ao governo de Minas, até porque a Copasa é a companhia de saneamento a nível estadual. Você fica aqui só batendo no governador, como é que você vai construir com o governador? Eu tenho um relacionamento tranquilo com o governador Romeu Zema, eu não tenho problema de dialogar com ninguém para trazer as soluções para Belo Horizonte, mas eu de fato tenho lado, eu não apoio corrupto, eu não apoio bandido, eu não apoio ladrão, e se isso for um problema, que seja. A gente vai resolver os problemas de Belo Horizonte com muita responsabilidade. E é importante lembrar, o presidente será o Lula nos 2 primeiros anos do meu governo. Nos 2 últimos, a gente não sabe. Independente de quem estiver na cadeira, vamos ter diálogo tanto com o governo do Estado como com o governo federal. Bem, o telespectador pode ver que é um desequilibrado. Quando ele não toma cloroquina, ele vem aqui falar esses montes de bobagem e xingar as pessoas que são honestas, já comprovado até pelo Supremo Tribunal Federal. Este é o candidato que não pode governar Belo Horizonte, porque não vai trazer absolutamente nada para cá, muito menos saneamento básico dessa forma. Se vocês verem um vídeo dele, ele diz que todo mundo que votou no Lula é ladrão e que todo mundo que votou no Lula é imbecil. Então essa pessoa não pode governar Belo Horizonte. Eu quero ser o candidato do campo progressista para poder trazer aquilo que tem de bom no governo federal, e especialmente saneamento básico. O presidente Lula, só esse ano, já mandou quase 600 milhões para fazer o Ribeirão do Onça e limpar lá de esgoto. Isso é fundamental. E eu mediei isso para que viesse até Belo Horizonte, assim como no Isidora também, para obras de saneamento, infraestrutura. Esse candidato não fará absolutamente nada sobre isso. Ele apenas ficará tentando xingar o presidente Lula. Nem para tomar uma vacina de Covid-19 ele serviu para fazer. Ele ficou tomando cloroquina. Não tomou isso, e no Brasil 700 mil pessoas morreram por causa desse tipo de radicalismo, este sim imbecil desse pré-candidato, desse candidato. Ô Rogério, quem tem fama de usar uma substância que rima com cloroquina não sou eu não, é o senhor. Mas independente disso, o que a gente precisa fazer é resolver o problema de Belo Horizonte. O Rogério está aqui preocupado em xingar Bolsonaro, como está preocupado em xingar o Zema, não vai ter relacionamento algum com o governo federal. O Rogério, ele tem uma trajetória absolutamente vergonhosa. Lá na Assembleia, ele votou aumento de imposto, ele votou com Pimentel para confiscar os depósitos judiciais, confiscar dinheiro de quem morreu, famílias enlutadas ali com seu espólio, e você votou para confiscar. Vocês defendem os criminosos, defendem os bandidos, a minha atuação é diferente. Vou dialogar sim com o presidente da República, independente de quem seja, mas a gente não tem conivência com a criminalidade. Quer um outro exemplo? Lá na Assembleia, eu fui autor da lei que determinou a retirada das tomadas e pontos de energia dos presídios de Minas Gerais. Sabe quem votou contra? A sua vice, a Bela Gonçalves. Porque para vocês, o conforto do vagabundo vale mais do que a segurança do cidadão de bem. Se realmente vocês querem alguém que gosta de criminoso, vocês votem no PT. Se não querem, votem 22.